né, condominiais, na própria administradora. Mas quais são os reflexos jurídicos? O que pode acontecer com um síndico caso ele comece a superfaturar, ele comece a dar prejuízos ao condomínio, ele comece a provocar uma situação um pouco mais complexa, e o condomínio precisar intervir, né? A ajuda dos seus advogados e dos próprios condôminos começarem a intervir, participando cada vez mais da vida condominial, para que esse síndico ele sofra as penalidades jurídicas. Quais elas são? O síndico ele tem o papel como gestor do condomínio de tentar cuidar para que o condomínio tenha os seus serviços, tenha as suas obras regularmente, porém onerando da menor maneira possível, prezando logicamente por qualidade. Eu sempre friso que o síndico ele não deve apenas se atentar a preço. Preço não é apenas a única referência. As questões de qualidade devem permear essa decisão também. Mas um contrato superfaturado é aquele que está fora dos padrões mínimos de mercado, até mesmo para aquele que tem uma grande qualidade diferenciada dos seus demais concorrentes. E nesse caso, se o síndico superfaturou, significa que ele não cumpriu com o papel dele, ele lesou o patrimônio dos condôminos, e isso vindo a ser reconhecido na justiça, o síndico pode ser condenado a restituir a diferença do valor que seria correto em relação ao superfaturamento para o condomínio, juntamente com o prestador de serviço. Pode ser que os dois venham a ter esse tipo de condenação, tanto o prestador de serviço quanto o síndico. Então, a consequência principal para o síndico, se isso vier a ser reconhecido pela justiça, é ele ter que devolver o valor que seria o correto para aquele superfaturado. Tem que se verificar muito para que não chegue numa situação dessa e que alguns comportamentos fiquem desgastados na relação condominial. Não só nas decisões que precisam ser tomadas, né, pelos seus condôminos, mas também pela parte administrativa, o síndico e o conselho. Então essa relação ela não pode se fragilizar. Por isso que é importante ter um advogado de sua confiança, verificar como está sendo feito, o que está sendo feito e para quem também está sendo utilizado. E o mais importante é a transparência. E lembrando, é até interessante falar um pouco sobre isso também, Luiz Fernando, lembrando que o síndico, ele nada mais é do que um porta-voz do condomínio e também um agente que acaba não só fiscalizando, mas tomando em alguns momentos decisões urgentes, para que o condomínio acabe não sofrendo problemas maiores. Fala um pouquinho sobre isso, Luiz Fernando. O síndico, como cargo eletivo, que a gente ele é eleito para um mandato, ele passa a ser o gestor do condomínio. E, logicamente, o responsável civil, criminal, pelas atitudes que toma. E ele, dentro das suas atribuições, ele tem certas autonomias. Então, situações de emergência que possam surgir, como rompeu uma caixa d'água, queimou uma bomba, há situações que o síndico vai ter que agir de imediato, não dá tempo de chamar uma assembleia, não dá tempo de consultar, porque são situações emergenciais. Então o síndico ele vai agir dentro da autonomia dele, vai fazer executar o serviço que precisa ser feito. Às vezes, nesse caso, não vai dar tempo de cotar 3 orçamentos, analisar, porque é urgente, mas depois de executado o serviço, ele vai prestar contas do que foi feito às pressas, dentro dessa autonomia que ele tem. Então ele vai fazer a devida prestação de contas, porque aí ele vai explicar a urgência, provavelmente os condôminos vão ter acompanhado essa urgência, vão estar cientes, e aí ele faz a aprovação dessas contas dele, emergenciais no caso. Ele não precisa fazer uma prestação de contas imediata, né? Numa próxima assembleia que vier a ter, ele coloca esse item para prestar contas desse item específico, que foi consumido aí pela necessidade. Luiz Fernando, como investigar o síndico? Quais são os caminhos para se investigar e também como utilizar o conselho fiscal a favor do condomínio? O caminho para se investigar, não diria nem investigar, mas acompanhar o trabalho do síndico, que de certa forma acaba sendo uma investigação, mas o termo mais certo seria acompanhar, é o conselho fiscal.
Ele é o primeiro órgão de frente ali para fazer esse acompanhamento, porque ele recebe primeiro as informações das pastas de prestação de contas. Desculpa. Ele recebe essas pastas, lá tem toda a documentação do condomínio. Cada mês gera uma pasta. Essa pasta é a vida financeira do condomínio naquele mês. Então tem o extrato bancário, as notas fiscais, os comprovantes de pagamento, os boletos, os PIX, créditos e débitos. Tudo está dentro dessa pasta. E aí o Conselho Fiscal analisa e verifica se isso está certo, está errado e dá um parecer. Lembrando que o Conselho Fiscal ele não faz aprovação das contas. Ele dá um parecer pela aprovação ou pela reprovação, mas quem aprova ou rejeita as contas é a Assembleia. Então, o Conselho Fiscal que faz esse papel. Nada impede que os condôminos também acompanhem as contas, né? É que o Conselho Fiscal acaba tendo mais acesso pela função do cargo propriamente dito. Mas os condôminos conseguem fazer esse acompanhamento, eles podem verificar as pastas, eles não podem, se a gente estiver falando de pastas físicas, eles não podem levar para casa, porque existem documentos ali que não podem extraviar. Então o condomínio não pode levar a pasta para casa dele. Mas ele pode marcar um dia com o síndico, com o conselho, com a administradora para ver as pastas. Mas hoje também já existem muitos condomínios que têm as pastas digitais. E essas ficam disponíveis 24 horas, a qualquer momento, portanto, para qualquer condomínio consultar a hora que quiser. E ele pode olhar ali, e se ele tiver algum conhecimento específico que permita ele fazer um juízo de valor sobre as contas, ele vai conseguir ver se tem alguma coisa certa ou errada, e também perguntar para o síndico, né, antes dele presumir ou de fazer um julgamento, às vezes pode levar ele até um equívoco, ou até um processo, mas antes ele apurar todas as informações, entrar em contato com o síndico, com o Conselho Fiscal, perguntando, olha, eu vi uma despesa assim, eu não entendi do que se trata, foi feito 3 orçamentos, então perguntar primeiro, né? Depois, se ele não tiver informação, ou se a informação for insatisfatória, ele passa a tomar outras medidas. Mas o que eu tenho visto também que tem sido muito bom para a fiscalização permanente do síndico, e é uma coisa que eu recomendo realmente sempre e de forma permanente, é a contratação de uma auditoria preventiva. Os condomínios, às vezes, eles têm o hábito de contratar uma auditoria quando eles acham algum problema, ou sai um síndico, aí vai fazer a auditoria do síndico que saiu. É bom, isso é importante. Mas se chegou nessa necessidade, é porque lá atrás faltou alguma coisa. Então, a contratação de uma auditoria mensal preventiva já vai dar todo mês um parecer sobre as contas. E isso ajuda muito a todos. O síndico fica mais tranquilo com a auditoria, porque de certa forma está fiscalizando a administradora fica mais tranquila, o conselho, os moradores, porque tendo um auditor externo, que é uma pessoa isenta, para analisar as pastas e dar um parecer se elas estão corretas ou não, já faz todo esse trabalho de fiscalização e acaba com aquelas brigas, tá certo, tá errado, o síndico tá roubando, o grupo de WhatsApp pega fogo porque fazem acusações e o síndico se defende. Enfim, se você tem uma auditoria mensal preventiva, ou seja, que ela é feita rigorosamente a cada pasta que chega e entregue um parecer desse auditor, você tem a tranquilidade. Então, além desse acompanhamento de conselho, de morador, que é perfeitamente possível, eu ainda recomendo a contratação de uma auditoria preventiva mensal, porque vale muito a pena. É uma tranquilidade para todos. Mas aí vem aquela pergunta, né? Inclusive a pergunta de um ouvinte. O síndico, ele pode tomar decisões sozinhos e gastar o quanto quiser, mesmo que naquela situação emergencial ou de urgência? O síndico, ele, por ser eleito como gestor do condomínio, ele está ali para tomar decisões. Essa é a essência do cargo dele, ele está ali para tomar essas decisões e ele tem autonomia para decidir sozinho. Geralmente a gente procura recomendar a gestão participativa, ou seja, mesmo que ele possa decidir sozinho, porque a lei permite que ele decida sozinho, alguns assuntos, a não ser assuntos de assembleia, que é aí a assembleia que decide, mas alguns assuntos são de competência exclusiva do síndico, então ele pode decidir sozinho. Mas ainda assim, a gente recomenda que alguns assuntos com os moradores, mesmo que através de uma enquete, porque também não dá para fazer assembleia toda hora, né, não passar disso. Mas o restante pode ser indo decidido através de pequenas enquetes, se forem coisas simples de serem decididas. Nada que envolva uma questão legal de quórum ou que precisa de uma formalidade.
Então, o síndico que tomar esse tipo de conduta, participando do conselho e em algumas vezes participando os condôminos, dificilmente ele vai ser questionado, porque na verdade ele vai estar executando o que foi decidido pelos moradores. Então, se foi decidido pelos moradores, não tem como eles mesmos questionarem o que eles decidiram. Mas, de certa forma, realmente o síndico tem autonomia. Ilegal não estaria. Quanto aos gastos, o síndico pode sair gastando à vontade? Não. O Código Civil de 2002, ele estabeleceu que todo condomínio tem que ter uma previsão orçamentária. É por isso que hoje em dia os condomínios não são mais oscilantes, né? Às vezes no mês vinha R$100, no outro vinha R$400 antigamente. Então você nunca sabia quanto que vinha o condomínio. E o Código Civil veio e mudou isso. Falou, agora o síndico tem que trabalhar em cima de uma previsão orçamentária, apresentar em assembleia, e aí ele tem que cumprir essa previsão orçamentária durante o ano, porque a previsão costuma valer por um ano, a menos que ela precise ser modificada no transcorrer do ano por insuficiência. Então, o síndico ele pode gastar dentro daquela previsão orçamentária. Então, ele foi estabelecido lá que o condomínio vai ter uma receita no ano de R$500 mil nos 12 meses. Então, ele tem que ficar dentro dos R$500 mil, pagando todas as contas nesses 12 meses. E depois ele vai prestar conta disso no ano seguinte. Porém, alguns gastos, dependendo da situação, como, por exemplo, que dependam de aprovação em assembleia, o síndico não pode sair gastando por sua conta. Ele tem que pedir autorização da Assembleia em algumas situações, como obras de úteis ou obras que sejam de luxo, por exemplo. O síndico não pode construir uma piscina porque ele quer, da cabeça dele. Não, isso daí ele tem que passar por Assembleia, tem quórum de 2/3 para aprovar se ele quer construir uma piscina. Então, há situações que a lei permite uma autonomia do síndico e há situações que dependem de realização de assembleia. Vamos falar um pouquinho sobre a invasão de privacidade? Até em que ponto, Luiz Fernando, existe a liberdade para que o síndico ele utilize alguns dos seus artifícios para coibir, inibir algumas situações do condomínio? E dentre elas, eu falo, existe um limite muito tênue entre essa liberdade que ele tem e entre a invasão na privacidade dos condôminos. Quero que o doutor fale um pouquinho sobre isso, porque é muito comum o síndico se encontrar numa situação ou de poder ou de amizade que ele acabe invadindo a liberdade do terceiro, né? A privacidade de um condômino, inclusive causando alguns processos ou alguns problemas que acabem constrangendo aqueles condôminos. É uma linha muito tênue mesmo. É uma linha bastante delicada, onde o síndico tem o dever de agir e tomar algumas medidas em determinadas situações. Em outras, ele não pode extrapolar esse limite, porque ele pode estar invadindo a privacidade. E cada situação precisa ser analisada caso a caso, e aí quem vai poder auxiliá-lo é justamente uma assessoria jurídica, conforme o caso concreto que o síndico passar para o advogado vai analisar. É muito comum situações em que há questionamento, por exemplo, de pessoas que andam mais à vontade em casa, né, e não tem cortina. E às vezes algum vizinho reclama, né, porque está, por exemplo, na torre em frente e acaba vendo o vizinho ao lado. E essa é uma situação bastante delicada, porque você, por um lado, tem a pessoa que tem direito de ficar à vontade na sua casa, mas também ela tem que ter a noção, a consciência de que ela está de frente com outro vizinho que tem acesso visual a ela, então que seja prudente que ela coloque uma cortina, né? E aí pode se entender, dependendo da situação, pode caracterizar um atentado ao pudor ou não. Tudo vai depender de análise de caso concreto. Então é uma linha bastante delicada, bastante tênue. E um outro ponto que eu costumo sempre falar também é que às vezes as pessoas mudam para um condomínio e acham que o condomínio passa a ter obrigação de resolver todos os problemas que ela vier a ter ali. E não é bem assim. O condomínio ele tem um poder de limitação, de atuação, através do síndico, que tem a sua linha, né? Ele não pode extrapolar. Muitas coisas são direito de vizinhança. Uma coisa é direito condominial, onde o condomínio age. Outra coisa é direito de vizinhança, onde é o interessado que tem que agir. Então,
por exemplo, situações em que há vazamento entre um apartamento de cima e um apartamento de baixo. Já está pacificado na jurisprudência que isso é problema entre vizinhos. O condomínio não tem o que fazer, não tem como agir. Isso é direito de vizinhança. Então, o vizinho de baixo que tem que tomar medida para processar o vizinho de cima, caso esse não arrume, não faça o reparo do encanamento. Mas aí o condomínio não age. Isso daí é direito de vizinhança. Então, há N situações em que o condomínio não tem como agir, ou ele não pode agir. É importante que os condôminos tenham essa consciência, porque eu vejo que os condôminos, principalmente quem nunca morou em condomínio, está morando pela primeira vez, acham que o síndico e o condomínio têm que resolver tudo que for relacionado ao apartamento dele. E nem sempre é assim. Algumas coisas realmente são direito de vizinhança e ele é quem tem que resolver. Um processo, às vezes falar, não, mas o condomínio tem que entrar com processo para resolver. Dependendo do tipo de situação, se for direito de vizinhança, o juiz nem recebe o processo. Então, por isso que é importante, às vezes, o condomínio ter a consciência de que ele não conhece sobre aquele assunto, ele consulta o síndico, que consulta o advogado, que vão passar a orientação tecnicamente correta para ele. Ele pode, às vezes, não gostar, né, de saber que é ele que vai ter que tomar uma atitude, mas entender que ele consultou pessoas que são capacitadas para tratar desse assunto. Isso é importante. Dessa forma, eu vou dar um pulinho lá no Savenhago e volto já já. Vamos lá. A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Saviganhe recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira! Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Lava-roupas em pó Omo sanitizante 2,2 kg no Saviganhe, R$ 25,90. Limpador multiuso Veja 500 ml com 10% de desconto, R$ 4,75. Amaciante Baby Soft, leve 2 litros, pague 1 litro 800, R$ 7,98 no nosso cartão, a R$ 5,98. Limpador limpeza pesada Ajax 1 litro, 20% de desconto, R$ 10,98. Detergente líquido IP 500 ml com 6 unidades, 10% de desconto, R$ 11,94. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 1,99. Sabão em pedra IP 900 gramas com 5 unidades, com 10% de desconto, R$ 9,49 no nosso cartão, a R$ 8,49. Lava-roupas líquido Omo Ultra Power 1 litro 800, R$ 26,90. Limpador perfumado Veja 2 litros no Saviganhe, R$ 14,89. Amaciante concentrado Comfort Refil 900 ml, R$ 15,90. Lava-roupas em pó Tixan 4 quilos, R$ 38,90. Nesta embalagem, cada 800 gramas, sai por R$ 7,78. A turma toda vai querer participar do mundo de Harry Potter no aniversário Savenhago. A cada R$50 em compras, o cliente Saviganhe recebe um pacote de figurinhas. E ainda tem as melhores ofertas do ano. Confira! Aniversário Savenhago. Venha comemorar no mundo de Harry Potter. Voltamos. E, doutor, o assédio moral é algo comum que acontece nas relações condominiais? Vixe, se é. Essa daí é o que mais acontece, viu, Rodrigo? Assédio moral é algo que acontece a cada minuto, em vários aspectos. Do síndico para o morador, do morador para o síndico, do síndico para o funcionário, do morador para o funcionário, porque as pessoas elas não estão sabendo se comunicar. E quando elas não sabem se comunicar, elas evoluem para um assédio, né? Dependendo até para um stalking, que é a perseguição. Então, essa questão de assédio acontece com bastante frequência e ela é muito decorrente do não saber se comunicar, não saber perguntar, não saber falar, não saber receber uma resposta. As pessoas realmente elas estão bastante difíceis e em condomínio a gente vê muito isso. Não só nos grupos de WhatsApp, mas até, às vezes, o morador que simplesmente vai pegar uma correspondência na portaria e distrata o porteiro, né, distrata a faxineira, e isso daí pode caracterizar um assédio. Se isso vira um processo trabalhista, por exemplo, e o condomínio vem a perder por causa desse assédio do condômino, depois o condômino vai poder entrar com... O condomínio vai poder processar esse condômino, já que foi ele que gerou esse passivo, né, essa condenação pro condomínio. Então, realmente, assim, assédio moral dentro de condomínio tem de todas as esferas.
Vale lembrar que o assédio moral, ele são situações vexatórias, a perseguição, atos repetitivos, causando a humilhação, constrangimento, né, a ofensa à dignidade de um trabalhador, e isso gera abalos físicos, mentais no indivíduo, e que, em certos momentos, esses abalos mentais podem acabar gerando um custo para o condomínio a longo prazo. Não vou falar que encerra-se em curto prazo, não. Vou dizer que, casos em depressão, ela pode permanecer durante muito tempo, causadas por situações que poderiam estar sendo controladas se esse síndico tivesse um conhecimento, se ele estivesse se qualificando, se ele tivesse o suporte jurídico antes de tomar qualquer decisão. É melhor dar um passo para trás para depois dar dois à frente. Então, por isso que é sempre importante buscar um apoio jurídico para que a vida em condomínio se torne um pouco mais fácil. Com isso, eu quero agradecer ao Dr. Luiz Fernando Maldonado mais uma vez, aos nossos ouvintes e telespectadores, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor. Somos uma plataforma de brasilidade. Disseminamos a cultura que une e transforma a nossa identidade. Somos ponte na ligação de norte ao sul do Brasil. Vamos de Gil a Gilsons, da Marisa ao Monte, do Pretinho à Serrinha, entre a Vanessa, a Mata, até em Legião Urbana. Na rua, na chuva e onde mais